Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série Layout. E hoje trazendo aí um pouquinho diferente da nossa proposta, mas a pedidos. A gente recebeu algumas mensagens perguntando aí sobre como trabalhar também esses ambientes maiores, mais integrados e que tem uma dificuldade um pouco diferente. E aí, atendendo aí os pedidos, né, respondendo, na verdade, algumas mensagens que a gente recebeu, a gente trouxe hoje uma sala de um apartamento bem grande, mas é uma sala que ela está integrada com a área de gourmet, né, a varanda, que seria a varanda, e isso trouxe aí alguns problemas na distribuição dos ambientes. Então, só por isso, já vale você também deixar aí o seu like, compartilhar, ativar o sininho para não perder as nossas notificações aí, os nossos vídeos que saem semanalmente. E bora lá entender um pouco melhor quais são esses desafios desses grandes ambientes, dessas áreas maiores na sua solução. A sala é uma sala quadrada, então é uma sala que ela já tem um formato complicado. O quadrado, ele não nos ajuda quanto à circulação, tá? Resolver a circulação dentro desse espaço. Vocês estão vendo aí a entrada principal, tem o hall do elevador, aí eu tenho esse grande espaço que está dividido em sala e varanda gourmet que está integrada. E quais são aí os dois pontos de atenção, que eu acho que é onde as pessoas acabam tendo também uma maior dificuldade. Eu tenho duas circulações que vão para as áreas íntimas. Uma interna, que é o corredor, que está essa porta de cima, e a outra, na verdade, é uma continuação da tua varanda, é um terraço que atende aí aos dormitórios. Então, eu tenho uma questão importante que é o quê, né? Como é que eu faço para ter a separação da área íntima da área social? Então, esses são aí os principais desafios, mas a gente vai entender um pouco mais. Então, olhando um pouco melhor, né, os eixos de circulação, os ângulos de visão, então você percebe assim, ângulo de visão todos, né? As setinhas azuis aí mostram, então onde você estiver, você tem a visão geral aí dos teus ambientes. Os eixos de circulação eles estão muito bem definidos, então eu tenho um eixo central e esses dois eixos, né? Horizontais que vão demarcar aí e vão contribuir como a forma, né, como é que você vai ocupar esses espaços. Então, numa primeira opção, que é uma opção do layout intuitivo, aquele layout setorizado, o que acontece? Que é o que geralmente acabam indo, né, a sugestão de um apartamento decorado e tudo mais. Como é que isso acontece? Você trabalha pelo eixo central. Então, esse eixão central de circulação, ele vai ser aí a base do seu layout. Então, o que que acontece? Se vocês observarem, eu mantenho os mesmos padrões, né? Então, eu estou enxergando a minha sala, todos os ambientes de todos os lados, mas eu tenho duas áreas separadas bem definidas. E é esse eixo de circulação, esse corredor, que justamente algumas pessoas não gostam, né? Acham que fica esquisito. Ah, mas eu fico com um corredorzão no meio da sala e tudo mais. Dá para tirar esse corredor? Dá. A gente vai ver algumas opções que você não retirar, não dá, porque na verdade é muito cravado essa circulação, né? Mas você pode minimizar esse efeito corredor que dá, né? Essa coisa longa e esse espaço aí que fica desocupado dentro do teu coisa. Então, você não segrega tanto os ambientes. Então, o que acontece aqui? Eu tenho deste lado a sala de estar com a TV, e aí a opção que se dá aqui é justamente em marcenaria, se fazer um painel com as portas invisíveis, onde você trabalha aí tanto a porta da circulação interna, como a porta do terraço. Então você fecha o teu terraço com a marcenaria. Óbvio que todo esse terraço ele vai estar envidraçado também, da mesma forma que essa varandona.
E do outro lado, eu tenho aí, ainda dentro dessa, né, desse eixo vertical, eu tenho a distribuição da minha mesa de jantar muito ampla, né? Já junto dessa bancada, dessa área gourmet, que é a área que está aí mais próxima da churrasqueira, né? Dessa morte. Então você acaba tendo um único espaço aí dividido somente pela questão da formatação mesa e bancada, né? O balcão. Esse é o modo mais intuitivo que você trabalha dentro desse espaço. Dá para quebrar isso? Dá. Dá para ficar um pouco melhor? Claro que dá, sempre dá, né? Então, ao invés de a gente ter essa configuração tão dura, com esse corredorzão central aí no meio da sala, a gente pode aí buscar outras soluções. Então, a gente tem uma solução agora que vai ter os ambientes bem definidos, continua com uma circulação muito interessante e não perde a integração. Como é que a gente faz isso? Separando o mobiliário. Então você começa a criar outras formas e quebra a verticalidade da circulação. Como é que você faz isso? Então percebam que eu começo a ter uma série de outras circulações paralelas, né? Então, assim, eu tenho aí o meu eixo principal, mas o meu eixo principal, ele já não trabalha, né? Ele já não chega ao final dele somente no guarda-corpo, na janela. Então, eu já consigo ter aí uma apropriação, então eu já não tenho uma redução, mesmo que sutil, mesmo que pequena, eu já tenho uma redução desse corredor. E separar os ambientes, né? Trabalhar essa questão de você não ter a obrigatoriedade aí de estar sempre tudo junto, também ajuda demais. Então, o que aconteceu aqui? Minha sala de estar e TV ficam no mesmo lugar, com a mesma solução do painel, tá? Numa relação aí bem tranquila, né? Com as portas invisíveis, para quem não gosta de ter nenhum tipo de ligação. E as maiores diferenças, tá? Justamente aqui. Eu joguei um móvel de apoio da sala de jantar para a parede lá de cima, tá? Inverti, tirei daquela parede lateral do lado da churrasqueira, para justamente separar por completo esses ambientes. Então, eu tenho uma sala de jantar com uma mesa com 8 lugares, que tem uma circulação muito boa ao seu redor, mas que está aí completamente, que eu tenho com possibilidade de uso, né? Posso usar a sala de jantar sem nem precisar pensar na área gourmet, que está aqui, né, do outro lado, bem bonitinha, e que pode ser aí aquele momento mais íntimo de um final de semana, de um domingo, né, da família, que vai fazer aí um churrasco só para passar o tempo, se divertir, ou não, né, só para sentar, bater um papo, que seja, mas você começa a ter essas possibilidades, né, você tira aquela dureza que estava naquele primeiro layout intuitivo que você faz aquele grande bloco vertical. Então, eu começo a dar mais flexibilidade para o meu espaço. Da mesma forma que eu crio esse outro espaço com essas poltronas, um bom jardim, né, uns vasos bem legais, um projeto de paisagismo bem interessante, e que ao mesmo tempo que está integrado, então que eu posso estar sentado aqui, conversando com quem está na sala de TV, com quem está conversando na sala de jantar, que seja, mas eu tenho uma área também que ela vai estar com uma luminosidade muito boa, que vai ser aquele cantinho muito gostoso para você relaxar, para curtir aí um final de tarde, né, ler um livro, ou simplesmente parar num período, aquele período de descompressão que todo mundo tanto precisa. Ele está aqui, ele está bem colocado, e aí você percebe claramente que também que a questão do quê? De você ter a possibilidade de várias pessoas estarem usando esse espaço em momentos e de atividades diferentes. Então, eu posso estar aqui, né, fazendo a minha descompressão,
Pode ser uma pessoa na área gourmet, fazendo um lanche nesse balcão, batendo um papo. Posso ter outra pessoa assistindo TV. Então, essa integração, ela acaba sendo muito importante. E, ao mesmo tempo, você já tem essa possibilidade aí dessa quebra de layout, tá? Essa quebra desse grande corredor que estava no meio. Ainda tem? Tem, né? Como eu falei, não dá para a gente simplesmente anular o corredor, porque ele é um eixo aí central, né? Ele é a coluna vertebral desse espaço todo, pelo posicionamento de acesso, que faz inclusive o acesso lá com a cozinha. Aí, indo para a última opção, né? A última opção, a gente vai trabalhar o quê? Uma opção que ela é confortável, tão confortável como essa segunda, ela é mais acolhedora, ela tem aquele espaço mais acolhedor, mais família. E aí a gente radicaliza um pouco mais. Radicaliza como? A gente vai inverter um pouco a ordem dessas questões. Então, se vocês perceberem, a gente já muda completamente, a gente ainda tem esses grandes eixos de circulação, mas vocês percebem que os eixos de circulação horizontais, eles acabam tendo mais ou menos a mesma proporção do vertical, então isso te dá uma sensação, né? Você já não tem aquela sensação mais da barreira, né? Da faixa de gás aí no meio do caminho, mas a gente muda principalmente as nossas posicionamento das coisas. Então aí eu estou trazendo a sala de TV, né, a sala de estar, com nesse canto, com a mesa, com o sofá de frente para a entrada. Então eu vou receber alguém, vai alguém, qualquer pessoa que chegou, eu mesmo, né, sou morador, estou chegando. Eu já tenho esse sofá de frente, eu tenho uma relação mais acolhedora, mais gostosa de se ver. Aí, com isso, né, você tem esse painel menor, esse móvel menor aí nessa parede, mas que fica muito gostoso, fica bem confortável. Na sequência, nessa lateral, onde antes era a sala de estar de TV, agora se transforma numa sala de estar muito mais interessante, muito mais agradável. Que neste caso, eu estou sugerindo, inclusive, que este móvel, que antes era a TV, fique, né, a uma adega, uma pequena adega, uma estante com os livros, para você ter aí essa possibilidade de uso, sem ficar, né? Que isso acontece muito na maioria das casas, que você acaba se limitando ao seu escritório, no seu home office, ou se limitando ao seu quarto, se você não tem home office, que as estantes, os livros ficam ali e você acaba não tendo. Então aqui você tem essa possibilidade de mesclar um pouco. Óbvio que um apartamento deste tamanho vai ter um home office também, mas eu posso trazer esse hábito, um hábito muito saudável, uma questão muito gostosa e que cada vez mais a gente necessita trabalhar isso em família, a gente traz isso para cá. Então eu posso ter uma adega, posso ter uma estante bem legal, com livros diversos, coleção de Harry Potter, o que, né, cada um aí tem os seus gostos e achar melhor. Mas o importante é ter esse dinamismo, né? Poltronas muito confortáveis, poltronas amplas, muito confortáveis. Inclusive, se vocês observarem, dá até para colocar mais algumas poltronas aí, alguns outros assentos, tá? E com isso também, nessa opção, a gente não modificou as circulações internas, né? Então tá lá a porta do corredor da circulação que vai para os quartos interna, e aqui tá aberto mesmo, a gente acabou optando por deixar aberto o terraço, simplesmente com os vasos ali na lateral e tudo, mas ficou, é um outro partido. Ah, mas eu não quero, mas eu adorei essa sugestão. Mantém o painel com as portas invisíveis, faz o projeto de marcenaria aí e mantém esse padrão, tá? É super tranquilo. E vocês percebem que a gente tem a sala de jantar e o espaço gourmet aqui, né?
totalmente focado na varanda, onde eu também consigo trabalhar separado, então eu posso simplesmente usar o espaço da churrasqueira com a bancada, posso usar somente a sala de jantar, posso usar os dois quando eu estou recebendo mais pessoas. Você tem aí uma relação funcional mais interessante. E ao mesmo tempo, de novo, né, o que permite, e por isso que eu falo que esse layout é muito família também, você permite que várias pessoas estejam nesse local com atividades diferentes. Eu posso ter um fazendo um lanche no balcão, eu posso ter um assistindo televisão, eu posso ter né, um pai e a mãe tomando um vinho enquanto. Então, assim, eu tenho essa questão. E isso é uma das coisas que eu acho que são fundamentais em qualquer projeto que a gente faça de residência. Você pensar em como as pessoas podem ficar nesse espaço e podem ser aí realmente uma unidade, né? Onde você consiga aproximar as pessoas. E aqui a gente conseguiu essa aproximação. E aí, conta pra mim, né? Qual é o teu estilo? Você é no estilo mais tradicional, da setorização total, um meio termo, né? Ainda tenho aí a minha sala, fechando, sala de estar, tenho essa divisão mais ortogonal, ou, né, se você é a família, que você quer que as coisas aconteçam diferente, quer brincar um pouco mais, que é esse terceiro estilo aí que a gente está colocando. E com isso, né, lógico, não esquece de deixar aí, comenta com a gente, fala o que você achou, se você realmente acha que espaços amplos têm essa dificuldade principalmente de entender os eixos de circulação ou não, a dificuldade é outra, é pelo tamanho dos mobiliários, a quantidade de mobiliário que você precisa colocar, porque muitas vezes a gente também cai, e eu já percebi isso várias vezes, né, como é muito grande, as pessoas querem ocupar demais e acaba colocando aquele monte de mobiliário dentro do espaço. Então, conta aí pra gente se você gostou, se você quer que a gente continue trazendo ambientes amplos também, óbvio que vai ter. Semana que vem tem uma casinha bem bonitinha, menorzinha aí, pra gente trabalhar, já tá tudo certo. Uma fofinha casa também, uma casinha para qualquer tipo de morador, ó, spoiler total. Mas conta aí, deixa seu comentário. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, né? Compartilha. E lógico, passa lá no Reformas Inteligentes, nossa playlist que tem uma série de projetos super legais, super interessantes, bem legal e que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito todo esse conteúdo. E vamos lá, deixa aí seu like, comenta pra gente, não esquece de colocar aí o que você está achando, compartilha, inscreva-se e até o próximo vídeo.